Seguindo nossos estudos aqui no Instituto Mantra, saúdo aos irmãos ouvintes que estão acompanhando essa passagem do mestre Dionísio Baco em nosso Instituto Mantra. Seguindo nesses sagrados estudos, vamos fazer a leitura de um trecho que se refere a Baco Dionísio. Autor Thomas Bulfinch, 1796-1867. Baco, ou Dionísio, deus do vinho, era filho de Júpiter e de Semele. Não representava apenas o poder embriagador do vinho, mas também suas influências benéficas e sociais, de maneira que era tido como promotor da civilização, legislador e amante da paz. Este é um breve resumo, textual e literal, deste autor sobre quem era Baco, ou Dionísio. Seguimos agora com a história de Baco. Baco era filho de Júpiter e Semele. Querendo vingar-se de Semele, Juno assumiu a forma da velha ama daquele Berói e insinuou-lhe dúvidas no espírito quanto ao fato de ser o próprio Jove, ou Júpiter, o seu amante. Dando um suspiro, disse: "Espero que seja mesmo, mas não posso deixar de duvidar. Nem sempre as pessoas são quem dizem ser. Se ele é, na verdade, Jove, Júpiter, faze-o dar uma prova disso. Pede-lhe para vir vestido com todo o seu esplendor, tal como anda pelo céu, e assim acabará qualquer dúvida." Semele deixou-se persuadir. Pediu um favor a Jove, Júpiter, sem dizer o qual era, e o deus prometeu satisfazê-la, jurando pelo rio Estige, juramento que os próprios deuses jamais se atreviam a violar. Semele fez então o seu pedido. O deus queria impedi-la de terminar, mas ela falava muito rapidamente. As palavras saíram, e Júpiter não poderia deixar de cumprir a sua promessa. Profundamente abatido, deixou Semele e voltou às regiões celestiais. Ali envergou as vestes esplendorosas, não aquelas que ostentavam todos os horrores, como as que usara para enfrentar os gigantes, mas as que são conhecidas entre os deuses por vestes menores. Assim vestido, entrou nos aposentos de Semele. O corpo mortal da jovem não pôde enfrentar os esplendores da radiação imortal. Ela transformou-se em cinzas. Jove, Júpiter, entregou Baco, seu filho, às ninfas nisianas, que dele cuidaram durante a infância e foram recompensadas pelo deus Júpiter, que as colocou entre as estrelas, as Híades. Quando se tornou homem, Baco descobriu
a cultura da vinha e o meio de extrair da fruta o precioso suco. Juno, porém, tornou-o louco e fez com que ele vagasse por várias partes da terra. Na Frígia, a deusa Reia curou-o, instruiu-o em seus ritos religiosos, e ele atravessou a Ásia, ensinando os povos a cultivar a vinha. O episódio mais famoso de suas viagens foi a expedição à Índia, onde ficou vários anos, voltando triunfalmente, tratou de introduzir seu próprio culto na Grécia, mas contou com a oposição de alguns príncipes, receosos de desordem, loucuras, embriaguez, que o mesmo provocava. Ao aproximar-se de sua terra natal, Tebas, o rei Penteu, que não respeitava o novo culto, proibiu a execução de seus rituais. Quando soube, porém, que Baco se aproximava, homens e mulheres, principalmente as últimas, velhos, os jovens, correram para recebê-lo e participar de sua marcha triunfal. Em sua canção de brinde, Longfellow assim descreve a marcha de Baco. Dos faunos o cortejo alegre e rude rodeia Baco, cuja fronte a era cinge como Apolo, e a quem espera, como Apolo, a eterna juventude. Em torno ao jovem deus, lindas bacantes, tímbalos, tirsos, plantas carregando, da embriaguez se mostram presos quando, bem alto entoam os versos delirantes. Foi em vão que Penteu censurou, ordenou e ameaçou. Ide procurar o chefe dessa desordem, esse vagabundo, trazei-o até aqui, ordenou Penteu a seus servos. Não hei de tardar em fazê-lo confessar as falsidades de sua pretensão de ter origem divina, e obrigá-lo-ei a renunciar ao seu falso culto. Foi em vão que seus amigos mais íntimos e conselheiros mais sensatos procuraram impedir o rei de contrariar o Deus. Suas censuras apenas serviram para torná-lo mais violento. Já haviam voltado, porém, os servos que mandaram aprisionar Baco haviam sido rechaçados por seus companheiros, mas conseguiram fazer um prisioneiro dentre eles, que com as mãos amarradas atrás das costas foi apresentado ao rei. Serás morto sem demora, para que seu destino sirva de advertência aos outros. Assim exclamou o rei Penteu, encarando-o, furioso. Embora me repugne adiar a tua morte, porém, fala, dize-nos quem és e em que consistes esses novos ritos que pretendes celebrar. Chamo-me Acetes, sou natural de Meônia, replicou o prisioneiro sem se atemorizar. Meus pais eram pobres, não tinham terras nem rebanhos para deixar-me como herança, mas deixaram seus caniços e redes e a sua profissão de pescador. Trabalhei nela durante algum tempo, até que, enfadado de viver no mesmo lugar, aprendi a arte da pilotagem
e como me guiar pelo curso das estrelas. Aconteceu que, velejando para Delos, tocamos na ilha de dia, e de lá desembarcamos. Na manhã seguinte, mandei os marinheiros buscarem água de novo. Enquanto eu subia o morro, a fim de observar o vento, ao regressarem, os marinheiros trouxeram um menino de aparência delicada que haviam encontrado adormecido. Julgaram-no um jovem nobre, talvez filho de um rei, e imaginaram que poderia obter, por meio do seu resgate, uma quantia apreciável. Então observei suas vestes, seu rosto, seu modo de andar. Percebi que haviam neles algo superior aos mortais. Não sei que Deus estás escondido sob suas formas, mas sem dúvida és um Deus. Disse eu aos homens: perdoa-nos, gentil divindade, a violência que lhe fizemos, e faze com que a nossa empresa tenha êxitos. Dito, um dos meus melhores marinheiros para subir aos mastros e descer pelas cordas, Melanto, meu timoneiro, e Epopeu, o chefe da tripulação, exclamaram ao mesmo tempo: guarda para nós tuas preces. Tão cega é a sede de lucro. Quando quiseram levar o rapazinho para bordo, eu me opus. Este navio não será profanado por tal impiedade, disse eu. Tenho nele maior parte que qualquer um de vós. Mas Licabas, um indivíduo truculento, agarrou-me pelo pescoço tentando atirar-me fora do barco. E mal consegui salvar-me, subindo pelos cabos. O resto da tripulação aprovou a resolução. Então Baco, pois era realmente ele, como que pondo de lado o torpor, exclamou: o que estão fazendo comigo? Que quer dizer essa luta? Para onde estão me levando? Um dos homens respondeu: não receis coisa alguma. Dizei-nos onde querem ir, e nós te conduziremos para lá. Naxos é minha terra natal, respondeu Baco. Levai-me para lá, e sereis bem recompensados. Os homens prometeram fazer isso, e disseram-me para levar o barco rumo a Naxos. Naxos fica à direita, e eu estava manobrando as velas para tomarmos aquela direção, quando alguns dos homens, por sinais e outros por palavras sussurradas, deram-me a entender que eu deveria tomar a direção oposta e levar o menino para o Egito, a fim de vendê-lo como escravo. Irritado, exclamei: que o outro conduza o navio, e me afastei para não tomar parte naquele ato de baixeza. Os marinheiros insultaram-me. Um deles exclamou: não te vanglories, pois depende de nós para a tua segurança. E tomando o lugar do piloto, afastaram-se de Naxos. Então o Deus, fingindo que acabara de tomar conhecimento da traição, olhou ao mar e disse, com voz de choro: marinheiros, estas praias não são aquelas aonde prometestes levar-me? Aquela ilha não é a minha pátria. Que fiz eu para merecer de vossa parte tal tratamento? Será uma glória mesquinha essa que conquistareis, iludindo a um pobre menino? Chorei ao ouvi-lo,
Mas os marinheiros riram-se de nós, ambos, e impeliram o navio sobre o mar. De repente, por mais estranho que possa parecer, é verdade, a nau parou no meio do mar, como se estivesse ficada presa ao solo. Atônitos, os homens impeliram seus remos e soltaram mais as velas, tentando avançar, com a ajuda de ambos, mas foi tudo em vão. Uma era enroscou-se nos remos, impedindo seu movimento, e agarrou-se às velas com pesados cachos de suas frutas. Uma vinha carregada de uvas subiu pelo mastro e ao longo do casco do navio. Ouviu-se um som de flautas, um cheiro agradável de vinho espalhou-se no entorno. O próprio Deus trazia à cabeça uma coroa de folhas de parra, de parreira, e empunhava uma lança enfeitada com eras. Tigres deitavam-se a seus pés, e as formas ágeis de linces, panteras, brincavam ao seu redor. Os homens foram tomados de terror e loucura. Alguns se atiraram para fora do barco. Outros, ao se prepararem para fazer o mesmo, viram os companheiros transformarem-se ao atingir as águas. Seus corpos achatavam-se e terminavam com uma cauda retorcida. "Que milagre é esse?" exclamou um deles. E quando falava, sua boca alargou-se, suas narinas dilataram-se, escamas brilharam por todo o seu corpo. Outro, tentando empurrar o remo, sentiu suas mãos encolherem, tornarem-se de súbito nadadeiras. Um terceiro, ao erguer os braços para agarrar uma corda, percebeu que já não tinha mais braços e, recurvando o corpo, mutilado, atirou-se ao mar. O que fora suas pernas transformou-se em duas extremidades de uma cauda, em forma de crescente. Toda a tripulação metamorfoseou-se em golfinhos e ficou nadando ao redor do navio, ora na superfície, ora por baixo do navio, atirando jatos de água através das suas grandes narinas. Dos 20 homens, apenas eu restava, trêmulo, com medo. O Deus animou-me, nada receis, e me disse, navega em direção a Naxos. Obedeci, e quando cheguei, dirigi-me aos altares e celebrei os sagrados ritos de Baco. Já perdemos bastante tempo com esta história tola, exclamou Penteu, interrompendo a narrativa. Levai-o e executai-o sem demoras. Acetes foi levado pelos servos e encerrado em uma prisão. Quando, porém, eram preparados os instrumentos da execução, as portas da prisão abriram-se sozinhas. Caíram as correntes que prendiam os membros de Acetes, e quando o procuraram, ele não foi mais encontrado em parte alguma. Mas Penteu não se deu por vencido. Mais uma vez, mas desta vez, ao invés de mandar os outros, resolveu ir pessoalmente à cena das solenidades e dos cultos de Baco. O monte Citeron estava repleto de adoradores do deus Baco, e aos gritos de bacantes ressoavam por todos os lados. O ruído provocou a ira de Penteu, como o som de uma trombeta torna fogoso um cavalo de guerra, um corcel de combate, penetrando nos bosques. O rei chegou a uma clareira, onde viu diante dos seus olhos a cena principal
Mulheres viram-no ao mesmo tempo, e destacavam-se entre elas a sua própria mãe, Ágave, cegada pelo brilho do Deus, que gritou: ali está o javali, o maior monstro que anda por estes bosques. Vamos, irmãs, sereis a primeira a ferir o javali. O bando inteiro avançou contra Penteu, e ele, mostrando-se menos arrogante, ora se desculpa, ora confessa o crime, ora pede perdão, e é acossado e ferido. Em vão implora aos gritos para que suas tias o protejam contra sua mãe. Autónoe agarra-o por um braço, Ino agarra pelo outro braço, e entre as duas ele é despedaçado, enquanto a própria mãe gritava: vitória! Vencemos! A glória é nossa! Assim foi estabelecido na Grécia o culto ao deus Baco. Até aqui a leitura desta mitologia grega, a qual relatou algo sobre as origens da lenda e da história do deus Baco, filho de Júpiter, ou Joves da mitologia. Saudações aos irmãos, paz e luz.